Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Olá, amigos e amigas patriotas. Eu sou o mestre de Robô News. Fique conosco no nome do Senhor Jesus Cristo até o final da live do juiz Oscar Aníbal Chapan. Também as matérias, aquelas matérias que o juiz Oscar Aníbal Chapan envia para o mestre de Robô News todos os dias. Hoje, dia 21 de agosto do ano de 2026. Vamos lá! 21 de agosto de 2026. Horário 14h12. Atenção, atenção contra a espionagem do Exército, da Marinha, da Aeronáutica. Contra-espionagem SEBIN, ABIN. Atenção contra-espionagem. Estamos com 60 agências de inteligência, o Mossad, a Interpol. Já estamos com todas as jurisprudências, provas irrefutáveis, interfronteiras. O crime, ele é global. É transporte de combustível. A Carbono 14. A Operação Carbono da Polícia Federal envolve a Petrobras, distribuidoras, linha de abastecimento de caminhões, postos de gasolina, envolve o PCC, o CV, envolve a Faria Lima todo o sistema financeiro do Brasil, em 27 estados, em 5.070 municípios. O que se está observando, e se tem provas irrefutáveis deste crime cibernético quântico que estabelece papel moeda físico, ou seja, dinheiro contabilizado, dinheiro não contabilizado, sonegação de impostos e, no Brasil, petróleo, distribuição de gasolina, distribuição de imposto de abastecimento da população. Nas fronteiras, se chama cocaína, êxtase, fentanil, todas as drogas que você possa imaginar, armas, e também bancos de distribuição no sistema do BID, como era processado em 56 bancos centrais, na tutela e curatela do Joaquim Kartner, mexicano, o dealer do BID de Basileia, 56 bancos, onde a Constituição de Basileia é a Constituição de 56 bancos. Eles todos trabalham num ritmo de compensação, ao qual nunca são atribuídos que eles não tenham capacidade financeira para suprir os seus pagamentos. Por quê? Porque eles trabalham
numa localidade só, num lugar só, chamado Basileia, Suíça. E o seu gestor, o seu dealer desse banco BID, o nome dele, Joaquim Kartner, um mexicano de 2 metros de altura, ele proporções gigantescas, é um elefante. Elefante! Ele se droga, ele toma pico, ele se injeta, ele cheira. Ele lavou o dinheiro de todo o narcotráfico global. Enquanto ele presidiu essa função, todos os cartéis andavam com os seus bens abarrotados, muito dinheiro. Então eles perderam a contabilidade e estabeleceram feudos. E o feudo é o Brasil de Luiz Inácio Lula da Silva, óbito. Ele morreu, ele está morto. Quem está no lugar dele é um sósia, é um ator. Ele favoreceu o Biden. O Biden morreu. Quem assumiu o lugar dele foi um ator, um sósia. Quem também se usufruiu deste conglomerado financeiro estabelecido? Quem foi que disse que ele era o cara? Ele é o cara, Lula é o cara. Ele recebeu o diploma para prosseguir e foi levado à presidência da República e o seu partido. São terroristas, narcotraficantes globais que impuseram uma organização criminosa, Orcrim, Foro de São Paulo, e um braço armado, Grupo de Puebla, de José Dirceu, onde todos os terroristas ocupam cargos públicos e receberam diploma de faculdades como se eles fossem formados. E todos eles ocupando ministérios, ocupando cargos de liberação de capital. Então, o Brasil é um queijo suíço, onde o pagador é uma caixa automática que não para de pagar, aceita qualquer pagamento, Dataprev, nas sua base, ou seja, ela tem base, ela tem edifícios em Botafogo, para ela processar este contumaz saída de recursos do Brasil. O Brasil sempre trabalhou no vermelho, um país rico, riquíssimo, com todos os minerais. Nunca permitiram que o Banco Fabril, que a situação industrial do Brasil estivesse superavitária. Não permitiram. Para vocês terem uma ideia, só pelo fato de não deixar roubar, as multinacionais brasileiras tiveram superávit. Era só fechar o gargalo. E essa é a saída. Então o Brasil está em interstício de 15 anos de uma junta militar formada por, no momento, 70 países, e pelo Comando Sul dos Estados Unidos da América, onde estabiliza e declara interstício. Está o Brasil atrelado ao monitoramento de todos os seus bens, do que entra, que sai do Brasil, da disponibilidade, aos recursos que vão ser empregados, e testificar que não haja motim, sabotagem, espionagem e o principal, traição à pátria, como também genocídio em massa da população do Brasil, da América Latina, da América Central, da América do Sul, da América do Norte, da Europa, da África, da Oceania, da Ásia. Entendam, tudo foi descoberto e nós já chegamos a vocês. Estamos aqui com a Interpol, falamos com o Fachin, nós temos que levar todos aqueles que receberam, e receberam muitos milhões também de dólares, e que eles ocupam o Senado Federal, a Câmara de Deputados, são proprietários de partidos políticos, são governadores, prefeitos, são
Membros de o maior CRIM, Foro de São Paulo, e o seu braço, Grupo de Puebla, todos eles têm um operacional de distribuição delivery chamado Cartel dos Soles. É o conjunto de militares globais, onde todos estes funcionários públicos que foram identificados em 196 países, no primeiro e segundo escalão, funcionários públicos, pessoas comuns, que se estabeleceram como se políticos profissionais fossem. Ou seja, a família vira um político de carreira, onde eles estão para tomar terras, estabelecer hierarquias, tomar o país. São partidos políticos do crime. Então estamos em interstício. O Brasil está em guerra atômica nuclear. Vai haver alvos, sim, nas fronteiras. Fronteira seca do Brasil, com 10 países que fazem fronteira. Todos os narcoterroristas, as tropas, os exércitos e toda a sua parafernália de tanques, de carros blindados, de ogivas, de bombas atômicas, maletas explosivas e também nanotecnologia. Tudo isto, o cenário começa hoje, dia 21 de agosto de 2026, sexta-feira. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chapano, arbitragem internacional, na função identificado como carteira de identificação, juiz corregedor arbitral, na sua bancada internacional, ao cargo em seu tutelar, cautelar procedimento, estabelecido interventor pela segunda vez para identificar os funcionários públicos em todos os cargos da administração dos países envolvidos e também na tutela e curatela de quem ocupa ministérios de justiça, que todos eles, 196 países, levantam o ministro do Supremo Tribunal Mundial, o ministro do Tribunal Penal Internacional, o ministro de todas as hierarquias internacionais tutelares de justiça. E quem é o que estabelece as regras e que estabelece a lei Loman destes procedimentos é o Comitê Chinês, administração estabelecida por Faquin, sem licitação, a estabelecer a administração chinesa nas leis brasileiras, que não são leis chinesas, mas elas têm o resultado, o modus operandi, a hermenêutica estabelecida para que as leis brasileiras procedam conforme a determinação do Comitê Chinês. Isto é um grave crime à pátria da República Federativa do Brasil, a qual se encontra em guerra atômica nuclear contra esta organização, Foro de São Paulo, Grupo de Puebla, contra os membros que aparelharam o Senado, a Câmara de Deputados, os 27 governos, os 50.070 municípios, suas secretarias, agendando e estabelecendo medidas opressivas e imorais contra o povo brasileiro, envenenando a população brasileira, matando e dando a publicidade que a matança ela é obrigatória a partir de hoje, estabelecido por um membro do Supremo Tribunal Federal, Dino, um ladrão de banco, um ladrão conhecido, traficante de drogas, e que ocupa o cargo de ministro do Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal. Todos eles têm pedigree de crimes vários, com provas irrefutáveis que os leva ao pelotão de fuzilamento.
Não tem como retroceder, porque já estão julgados à revelia, procurados internacionalmente e mundialmente. Então as diretrizes já foram estabelecidas. A Interpol ela se encontra aqui para exercer as capturas. E o Fachin quer intervir em quê? Diz que vai ajudar? Já está ajudando. Vai tranquilo. Você ganha 50 milhões de dólares por mês. Você é o maior acionista em toda a indústria bélica e também de várias empresas chinesas que te otorga esse patrimônio, que claro, você só consegue gastar quando você viaja, se você viajar. Mas te vejo muito tranquilo, achando que está no crime perfeito. Conforme determinação, meu Pix de sobrevivência é meu e-mail, oscaranibaltiapano@gmail.com. Tudo em minúscula. É meu nome de nascimento e de batismo. Meu CPF também é meu Pix. Número 510-466-447-34. Meu Pix de sobrevivência é meu telefone celular 2199-742-0789. É 89? É porque eu não posso falar e pensar ao mesmo tempo. É 2199-742-0789. Perfeitamente. Espírito Santo, Todo-Poderoso, eis que somos espírito. Temos o sentimento e a apavoração de nossos semelhantes em transmitir afetividade, transmitir respeito, amor, carinho, admiração por todos. Certamente que nós não escolhemos onde nascer, com quem conviver, e todos temos queixas, porque somos imperfeitos. Mas lembre-se que você admira os pais dos outros, não admira os teus. Mas lembre-se que você admira as mulheres dos outros, mas não a tua. Lembre-se que você admira os filhos dos outros, mas não os teus. Lembre-se. Qual é a diferença de você para eles? O que eles pensam de você para com eles? Entenda. Estamos aqui para aprender. Estamos com uma missão. E nós temos que completar essa missão. E completa essa missão, nós somos transformados, transbordados. Como a nave estelar onde o Dr. Spock, ele se transportava, aerotransportava, porque nós somos átomo. E quando o átomo deixa de existir, o espírito, ele se faz presente. Saiba, você fará coisas mais e maiores do que ele fez. E ele assim o estabeleceu. Então entenda. Vamos criar este mundo melhor para todos nós. Vamos ter compaixão. O que é compaixão? Poder participar do melodrama da mais terrível existência da raça humana, onde nós vamos compartilhar e fazer parte desta trama autodestrutiva de seres humanos que nada sabem, que não abriram o seu conhecimento, que não querem saber, porque eles receberam conhecimento e assim vai bem. Não sabem o que é Tartária, não sabem o que aconteceu com o planeta, não sabem o que está acontecendo. Tem medo da morte. Ele disse, quem crê em mim não verá a morte, passará por ela. De repente estamos todos mortos e estamos testificando o que ele falou. Estamos passando por ela.
em várias facetas evolutivas, em ondas eletromagnéticas estabelecidas num todo cibernético quântico global que você desconhece, porque você nunca viu o universo como um todo. Você nunca viu seres de outros planetas. Você não testifica, você teve epifania, você teve a graça pela dor de tê-lo na sua frente, você e outra pessoa sendo testemunha para perguntar, eu estou louco? E a pessoa dizer, não, você não está. E eu estou louca? E você dizer para a pessoa, não, você não está. É ele mesmo, é ele mesmo. Entendeu? E você tem que digerir esse momento. Através da compaixão, você está participando desta loucura, desta raça humana. E também os que permanecem aqui não são de raça humana. Por favor, nos ajudem, agradeço a todos. Amo todos vocês. Até os meus inimigos. Compaixão. Estou aqui participando de conviver com vocês, de todas as merdas que vocês fazem. E eu acho que eu tenho razão. E vocês acham que vocês têm razão. Então foda-se vocês, porque vocês são meus inimigos. Sejamos francos. Entendeu? Evolua. Viralize isto. E vai ser com microfone, porque como está sendo filmado, transmissão ao vivo, para a gente não perder também as perguntas, ok? Presidente. Companheiros, companheiras e companheiros, eu estou muito revoltado e com muito ódio do Trump. O Laranjão divulgou ontem um vídeo de mais de 2 minutos gravado no Salão Oval da Casa Branca, no qual ele me chamou de criatura asquerosa e de velho jegue de Garanhuns. Ele também disse que eu sou uma vergonha e uma desgraça para o Brasil e para o povo brasileiro. Não consigo entender porque a química maravilhosa entre nós acabou. O gringo é maluco. Mas o Trump não parou por aí. Ele me chamou de ladrão, de inimigo da pátria que só pensa no poder, na perpetuação no poder, e ainda afirmou que meu único objetivo de vida é assaltar dezenas de bilhões de reais dos cofres públicos. Mas o povo brasileiro sabe que isso é mentira. Vocês pensam que acabou? Não acabou. Ele ainda teve a audácia de chamar o PT de Partido dos Traficantes e dizer que eu e o PT somos os maiores cânceres do Brasil e que precisamos ser extirpados do poder. A fala do Trump é absurda. O topete de canário belga ainda teve a cara de pau de dizer que eu sou um político diabólico, que eu só penso em mim mesmo e em proteger o crime organizado, especialmente os meus meninos narcoterroristas do PCC e do CV. Quando ele terminou de despejar todas essas calúnias a meu respeito, eu disse em alto e bom som, para mim mesmo e para minha quenga Janja, vai ter troco. Vou mandar o Itamaraty preparar uma declaração de guerra contra os Estados Unidos. Quem o Laranjão pensa que é na fila do pão? Quero ver se os Estados Unidos vão resistir aos ataques aéreos dos nossos 8 tucanos da Esquadrilha da Fumaça, enquanto meu exército melancia, juntamente com os recrutas dos tiros de guerra de todo o Brasil, invadem por terra simultaneamente todo o território americano. Assim que tomarmos o poder, o tirano psicopata Xandão do PCC, quer dizer, o ministro Alexandre de Moraes, assumirá a presidência dos Estados Unidos. Nos aguarde, Trump. E nós ficamos por aqui, mas estamos atentos às notícias do governo federal para trazer tudo para você a qualquer momento na nossa programação. Continue nos acompanhando por aqui e também pelas nossas redes sociais. Até a próxima. Tchau, tchau. A Coreia do Norte lançou nesta quinta-feira vários mísseis balísticos de curto alcance. A informação foi divulgada pelo Exército Sul-Coreano poucas horas após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciar que vai se reunir este ano com o líder Kim Jong-un.
O magnata disse a jornalistas na Casa Branca que o encontro é uma tentativa de reativar o vínculo que afirma ter estabelecido durante seu primeiro mandato com o líder da Coreia do Norte, um país hermético que possui armas nucleares, e fez uma avaliação estranhamente específica de que Pyongyang tem 57 armas nucleares muito potentes. Nesta quinta-feira, o ministro da Defesa sul-coreano elevou a estimativa para entre 80 e 120 armas nucleares. O súbito interesse de Trump por Kim e a redução dos exercícios militares conjuntos entre os Estados Unidos e a Coreia do Sul deixaram os aliados asiáticos de Washington em alerta. Também provocaram especulações de que o republicano busca uma vitória em política externa, enquanto a guerra contra o Irã permanece estagnada. A influente Kim Yo-jong afirmou na quarta-feira que não sabia nada sobre a suposta comunicação entre seu irmão Kim e Trump. Quintana Roo no solamente era sinónimo del destino de mayor progreso turístico de México y América Latina. Hoy es sinónimo de corrupción, de trata de personas, de tráfico de influencias y sobre todo de mucha delincuencia en bienes raíces, especialmente en los cruceros y el despojo de las tierras. Se ha constituido un clan, se ha constituido una mafia que es el propio gobierno en sí. Por esa razón, en una serie de 3 capítulos te muestro todo lo que está pasando y por qué he hecho una denuncia que integra completamente todo lo que fue exportado de Jalisco y otras partes de México y lo que está sucediendo en Cancún, en Tulum y en otras partes de Quintana Roo. Comparto a todos los mexicanos lo que tienen derecho a saber sobre el despojo, sobre la trata, sobre todos los delitos que se están cometiendo a sabiendas del gobierno mexicano y nadie está actuando, sobre todo a raíz del negocio migratorio, para que todos los mexicanos estén enterados, porque cuando alguien abre los ojos jamás los puede volver a cerrar. E fundou a Evergrande, que foi, então, a maior empresa imobiliária da China. Ele saiu de uma vila rural e construiu, ele mesmo, empreendeu, construiu uma das maiores empresas da China. Ele chegou a ter uma fortuna estimada em mais de 45 bilhões de dólares no ano de 2017. Foi um pouquinho antes do império começar a ruir. O homem mais rico da Ásia. Como é que ele fez tanto dinheiro? Na próxima tela a gente tem a rodinha, a sequência de coisas que ele fazia. Ele tomava empréstimos, alguns deles com juros subsidiados, para comprar terrenos. Com esses terrenos, construía residências, especialmente edifícios, altos edifícios. Vendia, muitas vezes na planta e com margem de lucro muito baixa. Assim ele conseguia interessados, pegava o dinheiro e fazia a roda girar, porque pagava uma parte dos empréstimos, tomava outros, enfim, ia nessa roda. E assim ele fez muito dinheiro, bilhões de dólares. Só que a realidade se impôs. E aí na próxima tela a gente tem como essa roda foi ao contrário. A partir de 2017, ali 18, 20, a economia chinesa começa a desacelerar. Muita gente questionando, será que tem uma bolha imobiliária? Nessa época, centenas de milhares de apartamentos estavam vazios à espera de um comprador no interior da China. Então começa uma crise de fato no setor imobiliário, a empresa dele começa a dar calotes. E assim, numa roda viva, os imóveis encalham, o setor fica ainda mais lento e a economia desacelera. Só que no meio dessa confusão toda, o que descobriu-se é que esse executivo também agia de maneira corrupta. Na próxima tela a gente tem algumas das condenações. Ele já estava detido há 3 anos e se declarou culpado. A justiça entendeu que ele fez uso indevido de fundos privados dos clientes, tinha uma fraude na arrecadação de recursos e declarava isso de maneira criminosa para o mercado financeiro e tomava ilegalmente depósitos públicos, ou seja, dinheiro dos outros, inclusive do Estado. Esse tipo de atuação, Júlia, tem sido muito frequente na última década da China. Em tese, Pequim está combatendo a corrupção, mas há muita crítica porque dizem que Pequim usa esta cara da corrupção para perseguir opositores políticos.
La Fiscalía General de la República confirmó el traslado desde Argentina del ex contraalmirante Fernando Farías Laguna. Las autoridades lo vinculan directamente con una red criminal dedicada al contrabando y la distribución ilegal de combustible. El ex servidor público fue detenido en abril en Buenos Aires, donde utilizaba una identidad falsa y un pasaporte guatemalteco para evadir a la justicia. México retiró la solicitud de extradición para permitir su expulsión inmediata. Ahora, una aeronave de la Secretaría de Marina traslada al acusado a la Ciudad de México para presentarlo ante un juez. El operativo contó con el apoyo de la Cancillería, la Marina y autoridades de Estados Unidos y Argentina. A la fecha, suman 15 personas detenidas por esta investigación. Entre los procesados destaca su hermano Manuel Roberto y ex vicealmirante de la Marina, con quien integraba la red conocida como Los Primos. Se entregó en Estados Unidos el hermano del llamado Señor de los Buques, y ya enfrenta las acusaciones en su contra. Se trata de Rigoberto Brown Cantú, quien se entregó voluntariamente el pasado 10 de agosto ante autoridades federales en Houston, Texas, según Diario Reforma. Un día después, compareció ante un juez y, de acuerdo con documentos judiciales, quedó en libertad tras pagar $1 millón de fianza. Estados Unidos lo acusa de delitos relacionados con lavado de dinero, extorsión y violaciones a la ley Hobbs, por presuntamente formar parte de una red que buscaba controlar agencias de trámites para transmigrantes. Rigoberto es hermano de Roberto Brown Cantú, también identificado como Roberto Blanco Cantú, conocido como el Señor de los Buques, quien permanece prófugo en México. Roberto es señalado por su presunta participación en una red de huachicol fiscal relacionada con la introducción ilegal de combustibles a México. El caso cobró fuerza en 2025 tras el decomiso de un buque con 10 millones de litros de diésel en Altamira. Ahora, uno de los hermanos se enfrenta a la justicia en Estados Unidos, mientras el otro continúa prófugo en México. A família mais rica do Brasil tem 127 bilhões de reais e você nunca ouviu o nome dela. Não é Marinho, não é Safra, te apresento os Moreira Salles. A história começa em 1888 em Cambuí, no sul de Minas. João Moreira Salles era um menino pobre que trabalhava vendendo fiado na loja do tio. Cresceu, comprou a loja inteira, virou correspondente bancário e começou a emprestar dinheiro para os cafeicultores da região. Em 1924 abriu a Casa Bancária Moreira Salles, o primeiro tijolo do Império. Aí entrou o filho Walter, com 18 anos. Esse cara foi o que mudou o jogo. E o detalhe, quando ele pediu um smoking pro pai, recebeu uma carta brutal: somos uma família pobre, varre isso da sua cabeça. E Walter varreu e passou a trabalhar das 6 da manhã às 11 da noite todos os dias. Ele virou banqueiro, embaixador e ministro da Fazenda. Mas a jogada da vida dele foi outra. Nos anos 60, descobriram um nióbio em Araxá. E ele entrou na CBMM e hoje controla 75% do nióbio do mundo. E sem nióbio, simplesmente não existe nada. O banco virou Unibanco. Em 2008, no meio da crise mundial, fundiu com o Itaú e criou o maior banco da América Latina. Walter teve 4 filhos e dividiu o império. Pedro preside o conselho do Itaú Unibanco. Fernando toca os negócios da família. João fundou a revista Piauí e Walter Júnior virou o cineasta. E ainda dirigiu Ainda Estou Aqui, que foi premiado pelo Oscar. A lição aqui é silenciosa. O dinheiro velho sussurra. A família mais rica do Brasil não aparece. E é exatamente por isso que a fortuna dura 4 gerações. E aí? Você já conhecia essa história dos Moreira Salles? Me conta aí nos comentários. Eu sou o Felipe Ruga e eu analiso as melhores estratégias de negócio do mundo todos os dias. Então me segue para não perder a próxima. Uma notícia que causa indignação e que a justiça tem que explicar. Como um fornecedor de fuzis para o Comando Vermelho no Rio de Janeiro foi preso, condenado e depois solto. E a explicação do juiz foi a seguinte: a cadeia representava um risco para a saúde do criminoso. Como se não tivesse hospital dentro do sistema penitenciário para ele se cuidar lá, né? Pois então, esse bandido foi para São Paulo, montou uma fábrica clandestina de fuzis no interior do estado e continuou abastecendo o crime organizado. Segundo a Polícia Federal, parte dos fuzis apreendidos na mega operação contra o Comando Vermelho no Rio de Janeiro vinha desse endereço em Santa Bárbara do Oeste, no interior de São Paulo. O local tinha capacidade para produzir até 3.500 fuzis por ano. Em agosto, a polícia apreendeu 150 fuzis e mais de 30 mil peças. O esquema ligava a fábrica a facções criminosas. Um dos apontados como fornecedor do armamento é Silas Diniz Carvalho. Ele foi preso em outubro de 2023 no Rio de Janeiro com 47 fuzis e muita munição. Silas foi condenado a 12 anos de prisão em regime fechado,
Mas logo depois, teve a prisão convertida em domiciliar pelo juiz Daniel Werneck Cota, que aceitou as alegações da defesa de que Silas tinha problemas de saúde como doença metabólica grave, hipertensão severa e obesidade mórbida. O Ministério Público foi contra a liberdade de Silas. O magistrado, no entanto, entendeu que a manutenção da prisão do acusado representava iminente risco à sua saúde e à sua vida. Mesmo em prisão domiciliar e usando tornozeleira, Silas continuou no comando do esquema. Abriu sua segunda fábrica de armas, mas foi para a cadeia no mês passado depois de outra operação da Polícia Federal. Tu jest Polska, to jest Polska. W ogóle nie ma czegoś takiego. Nie ma czegoś takiego. Nie ma takiego państwa. Chwała Bogu, nie ma jeszcze takiego państwa. Więc nie będziemy w Polsce, w polskim ministerstwie eksponować znaków wrogich nam organizacji, które, chwała Bogu, nie mają statusu państwowego. Ta organizacja, tego typu emblematy nie są otoczone żadną ochroną prawną na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Tu jest Polska, nie Bruksela. Rzeczypospolitej Polskiej pana Grzegorza Brauna. Jest z nami również pan poseł Roman Fritz, poseł Ziemi Śląskiej, pan Wojciech Siński, komitet polityczny naszej partii, ale również Ziemia Śląska. Jest również pan Krzysztof Figura, pełnomocnik wyborczy komitetu pana Grzegorza Brauna, a znajdujemy się w Katowicach przed kopalnią Wujek, kopalnią węgla kamiennego. Przed południem w Ministerstwie Przemysłu nasi posłowie przeprowadzili interwencję poselską, która dotyczyła tak zwanych Na Śląsku, w Katowicach, Ministerstwo Likwidacji Polskiego Przemysłu. O candidato a vice-presidente na chapa de Pablo Marçal é réu na Justiça de São Paulo por associação criminosa, ameaça e outros crimes. E segundo as investigações, a história de fraudes, filiações falsas, ameaças e até uma senha de acesso ao sistema eleitoral do TSE. Mas afinal, como Leonardo Avalanche chegou ao comando do PRTB? A informação foi revelada pelo Metrópolis na coluna de Demétrio Vecchioli. Segundo a denúncia do Ministério Público Eleitoral, Avalanche foi o mentor intelectual de uma articulação para assumir o controle do PRTB e depois colocar o partido à disposição da candidatura de Pablo Marçal. Para isso, uma das estratégias teria sido mexer nas filiações do partido. Em julho de 2023, 42 fundadores do PRTB foram filiados retroativamente ao partido sem autorização, segundo a investigação da Polícia Federal. E tem um detalhe nessa história. As filiações foram feitas usando a senha pessoal de Pedro Tiago Bourbon Orleans de Bragança, conhecido como o Príncipe Dom Pedro, que fazia parte da direção do partido. A senha dava acesso ao sistema de filiação partidária do TSE. O objetivo seria garantir que esses 42 fundadores pudessem participar da eleição interna, que definiria o comando do PRTB. E foi justamente nessa eleição, realizada em fevereiro de 2024, que Leonardo Avalanche acabou eleito presidente do partido. Só que depois de assumir o comando, surgiram novas acusações. Segundo o Ministério Público Eleitoral, Avalanche teria pressionado integrantes da direção a deixar os cargos e usado ameaças e coação para afastar adversários. Uma das denúncias envolve Raquel de Carvalho, que era vice-presidente do partido. Segundo a acusação, ela teria sido levada a uma reunião em que sofreu ameaças e, posteriormente, teria sido obrigada a assinar sua renúncia diante de pessoas que se identificavam como integrantes do PCC. Meses depois, outro episódio entrou na mira da PF. Entre abril de 2024, 77 pessoas que estavam filiadas ao PRTB foram filiadas ao Mobiliza sem autorização.
autorização, segundo a Polícia Federal. A suspeita é de que essas filiações tenham sido utilizadas para retirar integrantes da oposição do processo interno do PRTB e consolidar o controle do partido pelo grupo de Avalanche. No caso da senha utilizado para as filiações de 42 fundadores, a Polícia Federal ainda não identificou quem realizou as operações. O próprio príncipe Dom Pedro afirmou à PF que não tinha acesso à senha e disse que ela era controlada por seus advogados. Agora, a Justiça vai analisar as acusações e as provas reunidas no caso. No fim, o que começou como uma disputa pelo comando do PRTB acabou envolvendo suspeitas de filiações fraudulentas, ameaças e violência política. E foi nesse processo que Leonardo Avalanche chegou à presidência do partido, que meses depois lançou Pablo Marçal como candidato à presidência da República. CNJ segura há 8 meses processo que beneficiou a irmã do Cássio Nunes. A gente já mostrou aqui como o ministro Cássio constrói proteção em todos os cantos do judiciário. Ele foi indicado pelo Bolsonaro, ele soltou a mão de quem o levou ao Supremo e foi construir amizade com o Lula. A gente já contou que o Lula emplacou afiliados dele nos tribunais, colocou Carlos Brandão no STJ, apadrinhou desembargadores no TRF1. A gente já contou também que em maio, 2 senadores pediram a suspeição do Cássio na CPI do Master. E quem rejeitou o pedido foi o próprio ministro Fachin por uma questão de prazo regimental. Pois essa semana apareceu mais um nome dentro dessa engrenagem e dessa vez é de dentro da própria família dele. A irmã, que se chama Carina Nunes Marques. A reportagem é da Andresa Matais e do Eduardo Militão do Metrópolis. E o resumo já é grave. O CNJ tá há 8 meses sem julgar a conduta de um juiz acusado de beneficiar um cliente defendido pela irmã do ministro. A causa em disputa chega a quase R$1 bilhão. Em 2022, a advogada Carina Conká, irmã dele, entrou com uma ação na Justiça Federal do Distrito Federal, representando o empresário Walter Faria, dono da cervejaria Itaipava. Era um caso ali de briga dele com sócios em outros negócios. Segundo apurou a própria Corte Especial Administrativa do TRF1, houve manipulação na distribuição do processo, para direcionar esse processo à vara de um juiz específico, cujo nome é Itagiba Cata Preta. E, segundo a reportagem, esse juiz teria sido alertado da fraude na distribuição e ele teria seguido com a ação na vara da qual ele era titular, mesmo alertado dessa fraude. Ele seguiu com a ação e decidiu a favor do empresário numa causa avaliada em R$960 milhões. E aqui está o primeiro absurdo. O próprio TRF1 reconheceu a manipulação, mas não abriu o processo disciplinar. Então ele reconhece que houve a manipulação na distribuição, mas não abriu processo disciplinar nenhum. Deixou por isso mesmo. Foi o MPF, o Ministério Público Federal, que discordou disso e recorreu ao CNJ em novembro de 2025 e pediu a abertura de processo disciplinar que pode levar até 3 meses de suspensão sem salário. Segundo o Ministério Público, houve o chamado Fórum Shopping. O que seria esse Fórum Shopping? É a escolha deliberada do juiz mais favorável. A manifestação do MPF, a que o Metrópolis teve acesso, não poupou palavras para ninguém. Disse que o juiz, o Itagiba Cata Preta, ele se manteve inerte, ele se recusou a se pronunciar sobre o veemente alerta de burla, de fraude ao juiz natural e disse que ele teria ficado omisso diante das alegações de incompetência e da possível fraude processual por mais de 1 ano e 8 meses. Agora vem a parte que explica por que esse processo está emperrado há 8 meses. Ele chegou no CNJ em novembro de 2025. Desde 24 de fevereiro desse ano, esse processo está no gabinete da conselheira Jaceguara Dantas e não andou quase nada. Em 5 meses, ela deu apenas um despacho pedindo informações. O processo está correndo em sigilo total, então nem é possível acompanhar o andamento de fora. E a demora chama atenção porque no CNJ, a maioria esmagadora dos casos sobre conduta de juízes, 89%, fica com a corregedoria que resolve tudo rápido. Esse não. Esse ficou represado com uma conselheira específica. E quem indicou essa conselheira para o CNJ? O Fachin, que acumula as presidências do STF e do próprio CNJ e que pertence ao mesmo grupo do Cássio Nunes dentro da corte. Lulinha será preso hoje. E você diz, oi, como assim? Tudo isso tem relação com a ida do advogado do Lulinha ao Planalto essa madrugada. O que estaria fazendo o advogado do Lulinha tarde da noite em uma agenda não marcada? Se não avisar, né, o pai do Lulinha de que a Polícia Federal está entregando ele à justiça. Pois é. Muitas pessoas acreditam que isso seria impossível, afinal, o Lulinha é um antigo investigado aí da era Lava Jato, passou por um monte de investigação, sempre foram anuladas as suas ações, né? Nunca andou para frente. Por que agora andaria? Você deve estar aí se perguntando. É que tem muita relação. A amiga,
o agente lá dentro, né? Marcola, o careca do INSS. São tantos os casos ligados que é impossível de dizer que dessa vez ele não vai. Pois é. I want to congratulate you on the official launching of your campaign. You're a great champion of Brazil. You're a great champion of the friendship between our peoples. And I know that you'll bring Brazil to greater and greater heights. Congratulations. Fernando ya tiene allá meses en Buenos Aires detenido porque lo sorprendieron introducir al país, a Argentina, con un pasaporte guatemalteco. Él iba huyendo porque no quería que lo detuvieran, que lo acusado presuntamente de ser uno de los dos líderes guachicoleros, junto con su hermano, de este proceso con la Secretaría de Marina, que presuntamente involucraría a el ex secretario de Marina de tiempos de Andrés Manuel López Obrador, el almirante Rafael Ojeda. Dicho eso, tuve la oportunidad, Código Magenta, y estuvimos con él en esa prisión donde estaba, y estaba él ya listo y empezando a decir, estoy dispuesto a decir, lo único que pedimos es muy claramente algo, un debido proceso. No queremos irnos a México por una razón, no tenemos acceso al expediente para saber de qué se nos acusa, y está guardado por 5 años, estaríamos guardados 5 años hasta que se levante, a ver, absurdo. ¿Qué se gestó en aquel entonces? Se empezó a hacer un proceso de diálogo entre Fernando y las autoridades norteamericanas, diferentes grupos de inteligencia, en donde Fernando decía, a ver, yo puedo darle información que tengo, porque además fui la persona que trajo con mi tío a dialogar a este almirante Rubén Guerrero Alcántara, que fue el que detectó las grandes operaciones del Huachicol dentro de Marina y lo llevó con su tío a hablar. Y eso destapó que el tío denunciara esto ante Alejandro Gertz Manero, y Alejandro Gertz Manero designara a una investigadora de la Fiscalía para ver el caso. Resultante, tanto el denunciante, el almirante que lo denunció, como la investigadora resultaron asesinados. Más burdo ni en Netflix. ¿Qué pasa en ese momento? Pues se dan cuenta de que las cosas están difíciles porque aparecen en las investigaciones. Ya aquí Rodrigo las documentó muy bien. 2 nombres, Andy López Beltrán y Adán Augusto López. El presidente Trump cierra las negociaciones con Irán tras no llegar a un acuerdo. En una publicación en su cuenta de Truth Social informó sobre el fin de la negociación y que ahora ejerce más presión económica como nunca antes se ha visto. Vamos a ver justo ahora el gráfico. El presidente Trump dijo lo siguiente: nadie ha brindado a la República Islámica de Irán oportunidad mayor que yo para llegar a un acuerdo. Por desgracia para ellos no ha sido aprovechado. Por eso hoy anuncio una operación económica más devastadora que se haya llevado a cabo jamás contra ningún país. Después de esto, aseguró desde la Casa Blanca que el estrecho de Hormuz está abierto. Escuchen. Bueno, tenemos cosas que podríamos sancionar, tenemos sanciones muy draconianas y veremos qué pasa. Ahora mismo el estrecho está abierto. Muchos barcos están pasando, la gente no está informando eso y eso puede ralentizarse un poco en algún momento, pero ahora mismo muchos barcos están pasando. El bloqueo naval ha sido extremadamente efectivo, cero, quiero decir, literalmente mientras está en vigor, y ha sido por bastante tiempo, ya sabes, excepto por un par de pequeñas pausas donde lo abrimos intencionalmente con un acuerdo, pero el acuerdo no termina, ya sabes, el acuerdo no resultó ser lo que dijeron, ya sabes, cuando nos dicen una cosa y hacen otra, pero el bloqueo ha sido 100% exitoso. No han entrado barcos a Irán, pero están entrando por otros lugares, pero veremos. Vamos a ver qué pasa. ¿Será extremadamente bueno y los precios del petróleo van a caer como una roca o continuaremos haciendo exactamente lo que estamos haciendo? ¿Sabes? Estaban hablando de
$350 por barril y hoy está a 84, 85. Y estamos sacando mucho petróleo. Pero lo otro que ha sucedido es que la gente ha encontrado otras alternativas en las que nunca pensaron. Texas, Alaska, Luisiana y otros lugares. Además, muchos oleoductos. Se están construyendo números récord de oleoductos. Así que creo que el estrecho de Hormuz no va a ser tan importante como lo fue en el pasado. Povo brasileiro, vou falar en portugués para que todos entendan e que fique ben claro quen é o comunista Lula. O que vou dizer son fatos comprobados e divulgados, tanto na mídia brasileira quanto na mídia internacional. Pois ben, Lula é un ladrén, un corrupto condenado, un expresidiario que só saiu da prisão debido a unha manobra criminosa dos tiranos golpistas do STF, os guardiões do crime organizado, principalmente do PSC, primeiro comando da capital e do CB, comando vermelho. Lula sempre foi muito amigo e socio do narcoterrorista Maduro, que se encontra preso en Nova York, onde Lula xa debería estar tamén. Mas a hora do mafioso petista está chegando. Continuando, Lula é un criminoso sádico que mantén de propósito o povo brasileiro na pobreza e na dependencia do Estado recebendo Bolsa Familia, Bolsa Gas e outros beneficios. Non se trata de axuda humanitaria, mas de compra de fotos. Ele usa o sofrimento dos pobres para vencer eleições. Isto é cruel. Povo brasileiro, acorda, pelo amor de Deus. O inimigo da patria, Lula, está destruindo a economía brasileira. Destruiu a Constituición, destruiu a democracia, está destruindo a pasos largos todas as instituições e avanza con seu proxecto de poder que é o de implementar a ditadura chinesa no Brasil. Para isto, ele ven recebendo o apoio dos ministros lixos do STF. O resultado dese golpe que está destruindo os tres poderes levará ao povo brasileiro a máis completa miseria. O método de destruición dos comunistas é usado mundo afora. Estamos falando de unha jaza de víboras endemoniadas. Son vampiros que sugan o sangue dos povos. Eses monstruos naceron para mentir, enganar, roubar, matar e arruinar as nações. Todos eles protegen criminosos, son adépitos de toda sorte de podridão. Practican putarías, orxías, surubas, usan drogas pesadas, son a favor do aborto en cualquier fase. Queren a destruición da familia tradicional e odeian Deus e as religións. Lula é o líder no Brasil e na América Latina de toda esa podridão mencionada até agora. E isto pode ser comprobado facilmente. A realidade diabólica sobre Lula e os comunistas está registrada na historia universal. Basta dar un Google ou pesquisar no ChatGPT para descobrir as verdades sobre eses cánceres malignos do mundo. Vocês tamén van descobrir que plano deles sempre é o de destruir a economía das nações que gobernan e que, invariablemente, levan o povo á miseria. Para finalizar, quero dizer que para o Brasil sair do caos en que se encontra, Lula, o vello lixo comunista de 9 dedos, precisa ser extirpado do poder. Por tanto, faço un apelo a todos os brasileiros, tanto en meu nome cuanto en nome do presidente Trump e de todos os presidentes de direita da América do Sul. En outubro, voten o meu amigo Flavio Bolsonaro. Ele é un homem íntegro, o candidato ideal para o Brasil. Somente Flavio poderá colocar o Brasil nos trillos da prosperidade. Flavio, estamos juntos, fora ladrón Lula. Fora lixos tiranos psicopatas do STF. Viva la libertad, carajo. Brava gente brasileira, longe vai, você vir, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil.
combustível. Porque o posto de gasolina é quase perfeito para lavar dinheiro. Vende um líquido difícil de medir, recebe muito dinheiro em espécie e está afundado num sistema de impostos cheio de brecha. A Carbono Oculto não achou um posto, achou a cadeia inteira, do começo ao fim. Uma formuladora de combustível, a Copap, uma distribuidora, a Aster, uma transportadora de fachada para blindar a frota, a G8 Log, importação de nafta e diesel, mais de 10 bilhões de reais em 4 anos. Um terminal portuário, 4 usinas, 1.600 caminhões e mais de 1.000 postos em 10 estados. É verdade que os números são de movimentação. Mais de 1.000 postos movimentaram 52 bilhões em 4 anos, recolhendo quase nada de imposto. 140 deles nunca venderam um litro de verdade. E mesmo assim receberam 2 bilhões em notas fiscais. Compras de mentira para empurrar dinheiro sujo para dentro do sistema. Só de créditos de imposto irregulares, a Receita encontrou mais de 8 bilhões e meio. E quem são os donos dos postos? Um levantamento cruzou os sócios dos investigados com o cadastro de postos ativos. Deu 251 postos ligados a 15 alvos. A maioria em São Paulo. Quase metade operava como bandeira branca, sem marca. Entre os maiores parentes do próprio primo, Mohamed Hussein Morad. Todos negam irregularidade. Nenhuma grande distribuidora é alvo. Uma delas informou ter desligado mais de 100 postos por irregularidades em 2 anos. Para esticar o combustível e pagar menos imposto, o esquema usava metanol, um solvente industrial barato e tóxico, importado e entrando pelo país por portos como o de Paranaguá. Mais de 130 milhões de litros foram desviados em 2 anos. A lei permite no máximo 0,5% de metanol na gasolina. As investigações acharam combustível com até 90%. E o metanol engana, não aparece no teste comum que se faz no posto da Proveta. Passa no teste e corrói o motor por dentro. Para dar nome de produto a esse dinheiro, entrava a Nota Fria, uma produtora de solventes, a Petrodansk, emitiu mais de 10 mil notas fiscais de mentira, somando 1,5 bilhão de reais, simulando venda de nafta para empresas de fachada, abertas em nome de laranjas, muitos deles beneficiários de programa social. Na fronteira, o dinheiro era cocaína. Dentro do Brasil, ele virou nota fiscal de gasolina. Continua sujo, mas já está de uniforme de empresa. E o combustível é só o ramo melhor documentado. O caso Lulinha acaba de ficar muito mais grave. E agora não é a oposição falando. São documentos da própria Polícia Federal revelados pela Veja. Segundo a Polícia Federal, há elementos probatórios da existência de um núcleo de atuação permanente e coordenada formado por Lulinha, Roberta Luxinger e Fernando Bittar, voltado à interlocução de interesses privados dentro do governo federal. A Polícia Federal aponta Lulinha como beneficiário indireto e referência decisória em projetos investigados. E as mensagens são comprometedoras. Roberta Luxinger escreve uma mensagem: Fábio e eu somos uma coisa só. Fala em sua sociedade com Fábio e Fernando e diz que Lulinha só entra em campo quando precisa. A investigação passa por negócios milionários envolvendo o canabidiol e o Ministério da Saúde. Segundo a apuração, Roberta recebeu 1,5 milhão do Careca do INSS para atuar nesse projeto. O negócio não prosperou e Lulinha nega as irregularidades. Mas a Polícia Federal também encontrou mensagens sobre entregas de dinheiro vivo em malas, inclusive para Fernando Bittar. E Lulinha chega a escrever para Roberta: você que cuida das minhas finanças. E então Lula aparece nas mensagens. Roberta afirma que o presidente teria ligado para ela e dito: escolhe onde você quer ficar, numa referência clara a um espaço dentro do governo. É uma afirmação dela, que obviamente exige explicação de Lula da Silva. Agora, presta atenção, porque o emaranhado aumenta. O advogado de Lulinha é Marco Aurélio Carvalho. Só que Marco Aurélio não é simplesmente o advogado contratado pelo filho do presidente. Ele é petista há mais de 30 anos, fundador do Grupo Prerrogativas,
próximo de Lula e coordenador da campanha de reeleição do presidente em São Paulo, além de atuar na articulação eleitoral com Fernando Haddad. E esse mesmo advogado já procurou pessoalmente Andrei Rodrigues, diretor-geral da Polícia Federal, justamente a instituição que investiga seu cliente, para cobrar providências sobre vazamentos envolvendo Lulinha. Depois, publicamente, Marco Aurélio acusou setores da Polícia Federal de perseguição e disse confiar que Andrei tomaria providências enérgicas. Agora, vem essa semana, na quarta-feira, 19 de agosto, esse mesmo Marco Aurélio passa 3 horas e meia no Palácio da Alvorada, com Lula e Haddad fora da agenda oficial. E o caso Lulinha foi discutido. O advogado voltou a reclamar dos vazamentos e da atuação da Polícia Federal. No dia seguinte, veio a público que a PGR quer que uma das investigações saia da relatoria de André Mendonça no STF e vá para a primeira instância, alegando que não há investigado com foro que justifique mantê-la no Supremo. A defesa de Lulinha comemorou a decisão da PGR de Gonê, só que Mendonça decidiu seguir no sentido contrário. Seu gabinete entende que as conversas citam pessoas com foro privilegiado e que ainda é cedo para mandar a investigação embora. Hoje, são 3 inquéritos, 2 com Mendonça e 1 com Flávio Dino. Então, junta as peças. A PF fala em núcleo coordenado para intermediar interesses privados dentro do governo. Existem mensagens, negócios milionários, dinheiro em espécie e interlocução com agentes públicos. O advogado de Lulinha é também aliado político de Lula da Silva. Trabalha por sua reeleição, procura o chefe da Polícia Federal para reclamar da investigação e depois discute o caso durante horas com o presidente dentro do Palácio da Alvorada. E no meio disso tudo, a PGR quer tirar uma investigação das mãos de Mendonça, justamente quando o ministro entende que as conversas podem alcançar gente com foro privilegiado. Existe um emaranhado de relações que precisa ser explicado. E agora, não é somente Lulinha que deve explicações, é o governo Lula. Chegamos ao final desta edição. Muito obrigado pela sua audiência. Eu sou o mestre de um Robô News. As últimas notícias na palma da sua mão. Que Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, abençoe você, sua família e o Brasil. E aproveitando essa oportunidade, eu quero aqui, nesse momento, fazer um convite especial para os amigos e amigas patriotas para visitar a descrição dessa live do juiz Oscar Aníbal Chiapan. E logo no topo, vocês poderão observar, ok? Observar o Pix do juiz Oscar Aníbal Chiapan. E descendo, vocês também poderão observar os links. São vários links de produtos do Mercado Livre, do Shopee, e também tem um curso de mestre de obras da Udemy. Hoje, dia 21 de agosto do ano de 2026. Até a próxima edição.